Eu trago uma informação muito importante para cada um de vocês ouvintes. Se você puder, preste atenção. Eu trago para você a seguinte notícia: Deus tem um único plano de salvação para as nossas vidas. Você sabia disso? Eu sei que você já ouviu um ditado popular dizendo: todos os caminhos levam a Deus. Isso é só um ditado popular, porque na Bíblia o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus tem apenas um único plano de salvação para as nossas vidas. Se você nunca pensou sobre isso, guarde essa importante informação. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, e eu digo, Ele continua amando de uma maneira tão grande que nos deu o seu único Filho. Você guarde isso. Deus nos amou de uma maneira tão grande que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o plano de salvação de Deus. Deus, olhando do céu para a terra, contemplou todos nós, pecadores, perdidos, condenados, e em seu amor grandioso, em sua infinita graça, Ele nos envia o seu único Filho, Jesus, para perdoar e salvar. Ele paga na cruz, morrendo, derramando seu sangue pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Esse plano de salvação de Deus nos é ofertado, o seu único Filho, Jesus. Mas Ele não vai entrar em nossas vidas nem pela força e nem pela violência. Quando nós aceitamos a Jesus, o plano de salvação enviado por Deus, significa que nós estamos dizendo para Deus: nós concordamos contigo, Senhor. O Senhor tem um plano de salvação perfeito. A morte do teu único Filho por nós pecadores é uma coisa maravilhosa. Eu concordo contigo, por isso eu aceito esse teu Filho Jesus, esse teu plano de salvação na minha vida, como meu único e suficiente Salvador e Senhor. É exatamente isso. Se você nunca entendeu por que tem que aceitar a Jesus, porque Jesus é o único plano de salvação de Deus para as nossas vidas. Por isso é que nós devemos aceitá-lo. E quando não aceitamos a Jesus, o que acontece? Exatamente o oposto. Eu digo isso com muito cuidado, porque eu sei que existem pessoas de bem que ainda não aceitaram a Jesus. Eu sei que existem pessoas de fé que ainda não aceitaram a Jesus. Eu sei que existem pessoas religiosas, pessoas de respeito, mas que ainda não aceitaram a Jesus. Por quê? Porque elas estão seguindo um caminho diferente, uma linha de interpretação, de pensamento diferente. Isso é perigoso, porque é uma linha de interpretação, de pensamento diferente do plano de salvação de Deus para as nossas vidas. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho. Como é que a gente vai explicar para Deus que a gente tem um plano diferente do plano dele? Que a gente tem um caminho diferente do caminho dele? É impossível, não é mesmo? Por isso, você deve aceitar a Jesus, porque se a gente não aceita Jesus, a gente está dizendo para Deus: eu não concordo contigo, eu não concordo com esse teu plano de salvação, eu tenho uma ideia melhor. E nós realmente não temos ideias melhores. Mas por que que a gente segue caminhos diferentes? Por que que a gente tem linhas de pensamentos diferentes? Eu explico nas palavras do próprio Senhor Jesus, dizendo: tomem muito cuidado com os falsos ensinos, com os falsos profetas, porque surgirão aos montes e, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Jesus diz que esses falsos ensinos, esses falsos profetas, fariam tão grandes sinais, falariam tão bem, tão bonito, seus discursos seriam tão belos, que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos.
Você pode até estar feliz, realizado. Eu me encontrei, eu me sinto bem aqui. Mas é um caminho diferente do plano de salvação de Deus. O plano de salvação de Deus é enviar o seu único filho para nos perdoar e salvar. Qualquer coisa fora disso, por mais belo que seja, por mais realização que você tenha, por melhor que você se sinta, vai te levar à condenação eterna, à perdição. Jesus disse: eu sou a porta. Quem tentar entrar por outra parte será considerado como um ladrão, um salteador. E nós sabemos que o lugar de ladrão, de salteador, não é no reino dos céus. Todo mundo sabe disso. Se acontecesse aqui de alguém de repente vir roubar uma instituição e a polícia chegasse aqui, trocasse tiro e o bandido morresse, e ele tivesse feito uma criança refém, mas aí a polícia agiu de maneira heróica e salvou a criança e matou o bandido cairia no chão morto, as pessoas iriam rodear e iam pensar: foi feita justiça, está queimando no inferno. Esse é o lugar do ladrão. É por isso que a gente diz isso. E Jesus falou: eu sou a porta. Se tentar chegar a Deus não passando por mim, será como um ladrão. Vai ser o seu lugar realmente queimando na condenação eterna. Jesus é o único plano de salvação de Deus para as nossas vidas. Aceitar a Jesus é concordar com Deus. Não aceitar a Jesus é discordar de Deus. Por melhor pessoa que você seja, por mais devoto e religioso que você seja, por mais fé que você tenha, você também precisa aceitar a Jesus, e você pode fazê-lo agora mesmo, pois o mesmo Jesus que ouve orações, que perdoa pecados, que salva pecadores em um culto na igreja, quer ouvir a sua oração, perdoar os seus pecados e salvar você agora mesmo. Esteja você sozinho ou acompanhado, disponível ou ocupado, nós vamos orar juntos. E se você quer convidar Jesus a entrar e assumir a sua vida, aceitando Jesus como único e suficiente Salvador em sua vida, concordando com Deus, coloque a mão no seu coração e vamos orar a Deus então. Senhor bendito Deus, louvado e engrandecido seja. Muito obrigado, Pai, por nos enviar o teu grande plano de salvação, o teu único Filho Jesus. Nós sabemos, reconhecemos que pela tua palavra não há outro meio de nos achegarmos a ti, de recebermos o perdão e a vida eterna. Por isso queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Como pecadores que somos, reconhecemos isso, pecamos muitas vezes até sem querer, pedimos: por Cristo Jesus, que deu a sua vida por nós, perdoa todos os nossos pecados. Nós abrimos a nossa vida, o nosso coração e pedimos que o Senhor Jesus venha e faça morada em nós. Nós reconhecemos o teu senhorio, Jesus, e queremos te receber em nossos corações como único e suficiente Salvador e Senhor. Fica conosco, Senhor, pois queremos habitar contigo agora e também por toda a eternidade no céu. Amém. Assim a gente recebe a Jesus e concorda com Deus. O plano de salvação de Deus foi nos dar o seu único Filho como único e suficiente Salvador e Senhor. Qualquer coisa diferente disso é puro engano, tá bom? Fique firme na presença do Senhor. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom.